Então, vamos continuar aqui. Assista os vídeos anteriores e os próximos para saber sobre o que eu estou falando desta série, que vai ser grande pelo jeito, porque eu não paro de falar mais. E tem uma música lá na igreja que eu frequento, na Assembleia de Deus, que eu gosto muito dela. Só que eu não me lembro, eu cantei poucas vezes, né? Mas assim, a letra, né? Deixa eu ver se eu consegui lembrar só um trechinho, né? Em tempos de guerra, nunca pare de falar. E daí continua, eu acho muito legal esse refrão da música. Em tempos de guerra, nunca pare de falar. Daí tem o outro trecho que eu esqueci, mas acho muito boa, eu só me lembro dessa parte. Se eu tivesse um rádio, tivesse essa canção, que eu não sei se alguém cantou ela, se tem na internet. Outro dia eu tentei procurar, mas eu não achei. Eu só vejo uma mulher cantando, mas eu não sei se é o mesmo, se é a mesma música. Mas a letra é assim: tempos de guerra, nunca pare de falar. Então, estou falando. Então vamos lá. Versículo 3, capítulo 3 e 1 Coríntios, para concluir esse pensamento que nós estava tendo no último vídeo. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões. Já expliquei tudo isso no outro vídeo. Não sois porventura carnais? Isso as pessoas que estão dentro da igreja de Paulo, que é a mesma igreja de hoje dos cristãos, do cristianismo atual. E não andais segundo os homens? Aí, explicado, porque inveja, contenda, dissensão é coisa mundana. Se você vive dentro do mundo, em algum momento você vai passar por estas coisas aqui. Daí, versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Interrogação. Está vendo como a igreja está dividida? Uma é do apóstolo... Como é que chama aquele apóstolo lá? Esqueci o nome agora. Vai, uma é do Edir Macedo. Uma pessoa é do Edir Macedo. A outra é da Igreja da Graça. A outra é do... Ele fala apóstolo Valdomiro Santiago. Acho que ele fala isso. A outra é do Valdomiro Santiago. A outra pessoa é da Deus e Amor. A outra pessoa é da Testemunha de Jeová. Não está dividido? Quem que é o maluco agora? É a mesma coisa que Paulo está falando aqui, está acontecendo agora. E aí, como é que faz? Ou as pessoas ficam divididas ou elas seguem uma mesma igreja. A igreja que eu recomendo para seguir é a Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus eu conheço e sei o que eles fazem, o que eles pregam lá. Eu só fico com o pé atrás na liderança de todas as igrejas do mundo. Aquelas que estão lá no topo, lá que a gente não conhece, nunca vi, nunca falei presencialmente. Mas as lideranças que estão do lado do povo, da, do rebanho, das ovelhas, aí sim, os pastores, aí sim, eles são homens de Deus de verdade. Daí pode acreditar neles. Mas eles não são subordinados a essa liderança maior? Sim, na parte estrutural sim, porque cada um tem que obedecer. Eu não li agora nesse trecho aqui, ó. Deixa eu ver.
eu li numa parte, mas eu esqueci, então deixa pra lá. Porque eu tô ficando meio... Eu tô ruim aqui da cabeça, né? Por causa da diabetes. Eu tô fazendo vídeo com dor, passando mal-estar. É sempre assim, né? Eu sei que acabei de falar, né? Que a gente... Ah, tá. Tô lembrando agora. A dissensão. Eu não falei da dissensão? A discórdia? É isso mesmo. Eu não posso discordar com o que está sendo pregado lá dentro da igreja. É uma questão de respeito. Eu não posso discordar. Tudo que eles mandaram fazer, eu tenho que fazer. Igual Jesus. Tudo que Jesus mandou fazer, o apóstolo Paulo fazia. E tudo que o apóstolo Paulo mandar a gente fazer, a gente tem que fazer. É uma hierarquia. Agora, se eu não estiver satisfeito, contente com o que eles estão falando, com o que eles estão fazendo, daí Jesus dá a liberdade da pessoa escolher em ficar ou sair. É esse que é o propósito. Nós somos livres. O cristão, ele é livre. Por isso que ele é um novo povo, uma nova nação, uma nova raça que Deus criou aqui na Terra. Nós somos uma raça diferente de todas as raças do mundo. O cristão, ele não pode ser judeu, ele não pode ser israelita, ele não pode ser gentil, ele não pode ser árabe, judeu, africano, israelita, japonês, inglês, americano, entendeu? Por isso que a gente tem que se ajuntar, pegar o dinheiro que a gente tem, se reunir, comprar um lugar, uma fazenda, construir, plantar, construir, criar animal, para nossa sobrevivência, que isso que é a obra, é o trabalho, é o serviço para Deus, cuidar da natureza, construir casa para a gente morar, construir barracão para a gente processar os alimentos, para vender, para manter a comunidade. É isso. A única coisa que a gente vai imitar dos gentios, dos judeus e dos israelitas, é a forma que eles vivem. Mas nós vamos ser independentes, porque Jesus, ele libertou a gente. É só a gente fazer tudo que o governo do mundo deseja, governo das nações, do império, dos imperialistas, mandar a gente fazer, pagar tributo, imposto, igual Jesus falou, dá o que é de César, é o que é de César, e dá o que é de Deus, é o que é de Deus. É isso que Jesus falou, é essa a tradução, o significado, o sentido. Não é ficar servindo eles, é a gente fazer aquilo que eles estão mandando para a gente ter paz, tranquilidade, não depender deles. É isso que Jesus falou. É isso que é dissensão. Você é obrigado a respeitar o que eles estão mandando, mas você não é obrigado a fazer o que eles fazem. Mateus 23. Está escrito lá. Só que as pessoas não, elas preferem ser individualista. E se você é individualista, você é carnal, está escrito aqui. Preste atenção, ó. Você está andando segundo os homens. Interrogação. É uma pergunta que Jesus está fazendo para você agora que está assistindo o vídeo. Você fazer a reflexão, a meditação, o pensamento. Em tempos de guerra, nunca pare de falar. Tá vendo? Versículo 4. Como eu falei, e vou concluir. Como eu falei agora há pouco, versículo 4. Se você é do Edir Macedo, é do Silas Malafaia, é do Valdomiro Santiago, é do Agenor Duque,
é de um cara lá da Costa Rica, lá não sei da onde, que é minha amiga que estuda a Bíblia todo dia, frequenta essa religião que eu nem lembro o nome, que é um cara lá latino, lá que fala enrolado. São vários, né? Tem um que é horrível, né? Que tem na internet. E tem esse outro aí que ela frequenta dessa religião, né? Um dia ela tava falando pra mim, né? Que acho que ela gosta muito de Apocalipse, né? E esse líder lá da igreja dela, né? Tava falando que existe vários apóstolos, um negócio assim, desde hoje, né? Daí eu fiquei perguntando pra ela, né? Pra mim ter mais detalhes do que ela tava falando, né? Daí ela falou, o primeiro, daí na segunda a religião dela, né? Da doutrina dela, né? Que acho que é cristã, mas pelo que ela falou, eu já achei que é tipo Mormon, assim, sabe? Outro dia eu também tava vendo a Bíblia do Mormon lá, pelo amor de Deus. Mas presta atenção nessa história que eu vou contar agora. É rapidinho. Daí ela começou a falar, me explicar, não, porque o primeiro apóstolo foi Paulo. Daí ele começou a falar um monte de nome que eu nunca vi na Bíblia, né? Daí eu fiquei prestando atenção, assim, atento, né? Daí ela começou a falar, e daí foi passando os tempos, séculos, até chegar agora. Daí esse daí é o profeta, né? É profeta que ela falou. Daí eu falei, nossa, quanto profeta, né? E era tudo nome, assim, de pessoas, assim, que não tem... Não faz sentido. E ela acredita nisso. E é uma pessoa que, quando eu falo da Bíblia, ela entende. Que ela lê a Bíblia todo dia. E a história do Mormon também foi engraçada. Uma outra amiga lá de onde eu trabalhava, lá na horta, ela veio com um livro dos Mormon, né? Ela falou, minha religião é essa, né? Daí ela me deu a Bíblia e foi lá fazer as oficinas. Daí eu fiquei lendo, né? Vendo, né? Nossa, só tem coisa... Eles misturam. O líder deles, eu não sei que lá, Smith lá. Que já nasceu já há alguns séculos atrás. Nossa, eles misturam coisa assim, mística, com coisa da Bíblia. Daí eu só me lembro de um trecho que eu li lá, que eles estavam falando que eles acreditam que Jesus veio para América do Sul. Daí tem umas foto de continente do mapa do mundo, daí tem a foto do homem. Daí eu mostrei pro meu amigo, né? Mas falava muitas coisas, sabe? Eles têm muita inteligência para fazer os textos assim, mas eles fazem uma mistura, vira assim uma coisa bem, vira uma seita, né? Uma seita religiosa satânica, né? E induz a cabeça dessas pessoas. E a minha amiga segue, vai na igreja desta religião. E a minha amiga, ela namora com um rapaz que todo mundo fala que ele é homossexual, né? Eu já vi, né? Eu conheço o rapaz, né? Já falei com ele trabalhava lá também onde eu trabalhava, né? Daí, e ele tem problema mental, que todo mundo lá onde eu frequento tem problema de doença de cabeça, né? É tudo doente mental. E ele já pulou da ponte, quase morreu, ficou vários meses internado no hospital, botou pino no joelho. E todo mundo falando pra ela, não, o rapaz só tá interessado em se aproveitar de você. E eles não se tocam, eles não se ligam. Eu mesmo dei um monte de conselho pra ela. Eles são teimosos, eles não mudam. Isso que é dissensão. É isso que não pode ter. É isso que é que não pode acontecer. Por quê? Porque senão a pessoa vira carnal. Então, o que aconteceu com a minha amiga? Ela não obedece. Ela tem que ler a Bíblia. Agora ela quer misturar a Bíblia com as coisas que o homem lá criou, que daí eu mostrei pro meu amigo que tá fazendo o curso
na faculdade de teologia, ele é muito inteligente. Ele é da Assembleia de Deus. E ele falou que já leu o livro de Mormons para fazer a comparação. E ele, como ele é muito esperto, ele é sábio, né? Ele fez assim com a cabeça também. Não tem nem o que falar, né? E é isso que acontece. As pessoas são tudo carnal. Não estou dizendo que todo irmão é assim. Só estou dando uns exemplos só. Cada um está num nível espiritual diferente. Então, eu dei uma reflexão a respeito do ponto e mostrei que a religião cristã, todas as igrejas estão divididas hoje em dia, desde a época dos apóstolos antigos. E dei meu ponto de vista, meu parecer. E agora, para concluir rapidamente, eu vou dar aquele outro parecer para mostrar como que as pessoas devem pensar a partir de agora, porque já entrei no assunto, para elas poderem chegarem à perfeição e à santificação como eu cheguei. Esta é uma demonstração que está escrito na Bíblia. E nós vamos falar muito a respeito disso, porque é um dos mandamentos perfeitos e completos esse aqui. Então, para mostrar tudo isso que eu falei, agora eu vou completar para finalizar esse assunto e entrar no assunto que eu ia falar da questão das terras. Está dizendo aqui. Eu vou começar nesse vídeo e terminar no outro, porque já está chegando no fim do tempo. Vou começar por aqui. Hebreus capítulo 5, versículo... do versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres, está vendo? Você tem que ser mestre. Ah, mas aqui, sacerdote, Paulo está falando para os hebreus, judeus e israelitas. Não, o livro de Hebreus, é claro que ele está contando uma história para mostrar várias coisas do povo hebreu e israelita, para eles verem que não existe mais o povo de Israel e Judá. Isso é um dos assuntos, são vários. Mas aqui ele está falando também dos gentios que iriam se tornar cristãos. Estavam se tornando cristãos. E agora Paulo está ensinando os antigos conterrâneos dele, ensinando os novos irmãos que ele estava formando. Tá entendendo? É isso que é evangelho. É a mudança de nação, de estrutura, de raça, de cor, de credo, de religião, de costume, de tradição, mudança de tudo. O cristão, ele é um novo homem. E não tem nada a ver com as outras coisas. E a palavra mestre serve tanto para a gente, que somos cristãos, como para os judeus e israelitas. E tinham mestres também em outros povos, gentios também. É geral. Preste atenção. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ele está falando para o povo cristão, principalmente. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus?
Isso serve tanto do Antigo Testamento como o Testamento, os mandamentos de Jesus. Ele está falando isso aqui. E por isso que ele está falando tanto para os judeus israelitas como para os cristãos. Porque os cristãos também têm o Antigo Testamento na Bíblia. Tem a história do povo judeu israelita, mas só tem a história para confirmar, testemunha, mas não precisa seguir os costumes, as tradições religiosas, nem os cultos, nem os louvores pode seguir. Os cultos, pode fazer um culto, mas é um culto, o cristão ele tem que fazer um culto, ele tem que achar um jeito de fazer um culto cristão. Não sei se pode imitar os cultos dos judeus israelitas. Porque daí nós temos que estudar a história de Israel dentro da Bíblia, afinco. Para ver nos livros do Antigo Testamento como que eles praticavam o culto e a adoração a Deus. Mas eu sei que eles tinham que matar animal no sacrifício. Era um culto. Ah, mas aí vão falar, mas Jesus aboliu isso. Tudo bem, Jesus aboliu, porque faz parte das leis de Moisés. Mas as outras coisas também, quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Mas aí a gente tem que ver direito. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, esta palavra que estou falando, é para os cristãos. Mas Paulo estava se referindo aos judeus israelitas, por causa do livro de Hebreus, mas só como figuras de exemplos, porque Paulo estava pregando para a igreja cristã, não estava pregando para os judeus israelitas, mas ele queria que os judeus israelitas se convertessem, como tem os capítulos aqui da Bíblia do Novo Testamento falando isso, em Coríntios, em Romanos. Então, Paulo estava dizendo assim: e vos haveis feito tais que necessitais de leite. Olha só a palavrinha leite de novo na nossa... no nosso estudo aqui, falando sobre a verdadeira religião cristã, e não de sólido mantimento. Repetindo, versículo 12 de Hebreus, capítulo 5. É uma das partes mais importantes da Bíblia, para entender isso que eu estou falando. Versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, tá vendo? Você que é cristão, você tem que ser mestre. Por isso que eu sou mestre. Por isso que eu estou falando toda hora isso. Para você ser mestre, você tem que estudar a Bíblia todo dia. Para você saber aquilo que você está seguindo, que você acredita. Eu estou mostrando aquilo que eu sigo e acredito, mas estou falando assim, mostrando nos mínimos detalhes. Então, vou terminar essa parte, daí nós continuamos na próxima. Continue assistindo e não perca nenhuma parte para entender todo o conteúdo e o desfecho desse estudo bíblico que é necessário para a sua conversão, manutenção, reforma da sua vida, para você ser uma pessoa completa e perfeita perante aos olhos e a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e graça seja louvado, bem abençoado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja convosco e fique com Deus.